Pessoal, nesse vídeo vocês viram, né? A Coinext, ela está separando as melhores criptos do mês, só que não é focada apenas em um mês, mas durante toda a temporada de Altcoin Season. A gente tem histórico de Altcoin Season que a gente vê ali grandes projetos se valorizando bastante. E nesse vídeo eu fui convidado pela Coinext para trazer os melhores projetos para vocês poderem surfar essa onda de Altcoin Season que a gente vai ter. Então, bora pro vídeo. Pessoal, meu nome é Felipe, meu canal Descomplica Cripto, você já sabe, mas eu estou aqui com a missão nesse vídeo da Coinext, que eu acho que é um dos mais importantes e um dos mais interessantes que eu já gravei aqui, que é sobre as melhores criptos do mês. Só que nesse mês vão ser criptos focadas na Altcoin Season, então a gente pode carregar, né, e avaliar a performance dessas criptomoedas, que elas tendem a ter uma valorização bem interessante. É uma seleção feita pelo time de especialistas da Coinext. Eu vou analisar cada uma delas, são 5 projetos aqui. Eu vou apresentar cada um para vocês. O primeiro projeto, a gente já está falando da maior blockchain que nós temos pós-Bitcoin. A gente está falando do Ethereum. E aí você pode pensar, Felipe, por que o Ethereum está dentro dessa lista? Por que ele está dentro de um grupo tão seleto de criptomoedas que pode performar muito bem nessa Altcoin Season? E eu respondo para você, o Ethereum é uma das melhores blockchains focadas em contrato inteligente, então focadas em trazer operações auto-executáveis a partir de 2 pontos ou mais critérios sendo executados. E ela recentemente teve atualizações muito interessantes que colocaram ela muito à frente de outras blockchains, né, de outros seus pares. Uma dessas atualizações é que agora você não precisa mais utilizar o token Ether para pagar as taxas de rede. Você pode simplesmente utilizar qualquer outro token que esteja dentro da rede da Ethereum para pagar o gás. O gás foi extremamente reduzido por conta do aumento do tamanho do bloco. Então, tanto a Layer 1, que é o Ethereum, tanto a Layer 2 melhoraram muito em relação à sua eficiência, principalmente em relação ao gasto do gás. Eu já paguei mais de $100 em gás de Ethereum de taxa para fazer uma transação, para mintar um NFT, na verdade. Eu gastei mais de $100 em uma transação. E se eu fosse fazer essa mesma transação hoje, eu pagaria menos de 50 centavos de dólar. Então, só para vocês entenderem qual foi o tamanho da evolução dessas atualizações. E aí um ponto muito interessante, Ethereum está dentro de uma narrativa chamada de stablecoins. Recentemente, os Estados Unidos aprovou uma legislação nova que vai abrir espaço para o crescimento de stablecoins, que são criptomoedas lastreadas em dólar dentro dos Estados Unidos. E o Ethereum, ele se compõe praticamente 50% dessa narrativa de stablecoins roda dentro da rede da Ethereum. E temos declarações do secretário de Tesouro americano falando que essa narrativa ela é uma narrativa trilionária, de aproximadamente 4 trilhões de dólares. Então o Ethereum conseguiu absorver parte desse valor dessa narrativa dentro da rede dele. Igual hoje ele já tem 50% dessa narrativa, ele tem um potencial enorme de crescimento a médio e longo prazo, por isso ele está na nossa lista como o primeiro projeto para essa Altcoin Season. O segundo projeto ele é muito interessante também e acompanha sim o crescimento da Ethereum. A gente está falando da maior corretora descentralizada da rede da Ethereum, que é a Uniswap. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ela está batendo ali $10 por unidade, mas ela já chegou a bater ali próximo dos $50 por unidade, antes mesmo de trazer todas as inovações que ela tem trazido. Recentemente, ela lançou uma atualização muito interessante, que é a V4, a Uniswap V4. Então, todo mundo que já teve um pouco mais de contato com finanças descentralizadas, né, vulgo DeFi, teve contato com certeza com a Uniswap, porque ela é uma das maiores detentoras do volume de DeFi, né? Uma das melhores, um dos melhores aplicativos para você fazer, por exemplo, operações de pool de liquidez e trocas também entre tokens. Esse ano ela foi a primeira DEX a atingir um volume histórico de 3 trilhões de dólares transacionados, então isso é um feito histórico para todo o mercado cripto. Ela é a maior DEX que roda dentro da Ethereum, tem novidades muito interessantes para ela trazer. Ela já tem um projeto dela onde nós conseguimos ter
trocas entre criptomoedas cross-chain com eficiência do gás. Isso é um desafio que várias blockchains já tentam resolver há muito tempo, mas eu acredito que não é nem uma questão de desenvolvedores muito bons. Eu acho que a Uniswap ela tem a grana suficiente para trazer isso para o mercado. Imagina você, dentro da Uniswap, trocar um token dentro da rede da Ethereum por um token da rede da Solana na mesma tela, sem ficar fazendo bridge, sem ficar pagando taxas desnecessárias. É exatamente isso que a Uniswap quer trazer. E além disso, ela tem a sua própria blockchain, né, que é a Unichain, que foi formado muito bem, tem trazido muito volume para dentro do projeto. E isso é muito interessante para a Uniswap. Ela aqui, olha só que interessante essa tela da CryptoFees, ela transaciona em volume de taxas que ela gera praticamente o que o Bitcoin transaciona, por exemplo, nos últimos 7 dias. Isso é um volume enorme e existe uma possibilidade agora, com toda essa questão mais fair dos Estados Unidos, de trazer uma legislação mais pró-cripto, de a Uniswap distribuir esses dividendos, né, dessas receitas que ela recebe, que é muita receita para os holders de Uniswap. E se isso acontecer, e tem tudo desenhado para acontecer, porque a legislação americana agora é mais flexível e pró-cripto, isso pode trazer uma avalanche de grana para dentro do token da Uniswap. Por isso que ele está dentro dessa lista, e é o nosso segundo projeto. E o nosso terceiro projeto, escolhido pelo time da Coinext, é a MakerDAO, que na verdade sofreu um rebrand recente, que agora ela se chama Sky Protocol. Na verdade, foi um token de governança que mudou, também a sua stablecoin mudou de nome, e tudo isso pensando numa mudança tanto de brand, tanto de governança do projeto. A Sky Protocol é um dos principais projetos de DeFi que nós temos em todo o mercado cripto. Ela tem praticamente 6 bilhões de dólares locados em seu aplicativo. Ela consegue fazer, por exemplo, empréstimos colateralizados e você consegue ter rendimentos ali, yields em cima das suas aplicações. E é um dos poucos projetos que tem um instrumento específico para investimento institucional direto no token. A gente está falando do MakerDAO Trust da Grayscale, onde existe um caminho facilitado para investimento do investidor institucional que está cada vez migrando para o mercado cripto se expor ao token da Maker, é o nosso terceiro projeto. E o nosso quarto projeto dessa lista, muito interessante também, é a Pendle. Ela, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está ali aproximadamente 4,5 dólares, e ela é muito interessante também, focada em DeFi, também focada ali muito fortemente na rede da Ethereum. Tem duas narrativas muito interessantes aqui para a gente falar da Pendle, que é, né, primeiro que ela é um aplicativo que era muito forte de DeFi, então você, por exemplo, está farmando em um airdrop dentro da rede da Ethereum, muitos airdrops, existe um processo de reipotecagem de você colocar seus tokens em stake na Pendle para ter um aumento de yield dentro daqueles tokens que estão alocados naquele airdrop, e ele traz ali pontos de aceleração. Foi assim vários projetos que tivemos airdrops, né? Acho que, se eu não me engano, a Etena teve, a Endlayer também teve esse processo também. A Etherfi deu muitos pontos também para quem fazia esse restake dentro da Pendle, então ela está presente em muitos projetos indiretamente, então ela absorve um volume muito grande. Hoje na Pendle, por exemplo, a gente está muito próximo das máximas históricas de valores alocados, tem quase 6,5 bilhões de dólares dentro do aplicativo da Pendle, e ela tem trazido mais parcerias, tem expandido suas soluções para outras redes além da Ethereum. A gente vê Base, Arbitrum, Berachain, que teve airdrop recentemente também. E um ponto muito interessante também, lembra da narrativa lá das stablecoins que eu falei da Ethereum? Então, a Pendle também está dentro dessa narrativa de um modo um pouco diferente. Dentro da Pendle, por exemplo, você tem um processo de stablecoins com yield, então stablecoins com receita. Ela é líder desse mercado. Ela tem praticamente 50% desse mercado de stablecoins com yield. Então ela é muito interessante, tem yields aí anualizados em 11%. A Pendle ela é muito utilizada, é um baita projeto. E o nosso quinto e último projeto nessa lista, resolvendo ali um problemão dentro do mercado cripto, então a gente está falando de um baita projeto também, é a Polkadot. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ela está um pouco mais de 4 dólares por unidade, e a Polkadot ela é um ecossistema muito interessante. Ela é formada ali por parachains. O que é isso, né? É uma rede principal que une várias outras redes
de forma interoperável dentro da sua rede. E essas redes secundárias são chamadas de parachains. Dentro da sua cadeia principal, ela consegue compartilhar dentro dela a segurança, o consenso, a coordenação entre todas as parachains com foco total em escalabilidade. E isso acaba permitindo que ela interopere entre várias outras redes. Vou te dar um exemplo, né? Tem uma parachain muito interessante da Polkadot chamada Moonbeam. Para quem desenvolve, para quem é um desenvolvedor da linguagem Solid, por exemplo, que desenvolve em Ethereum, ele tem uma facilidade muito grande em desenvolver da Ethereum para Moonbeam, da Moonbeam para Ethereum, porque são redes que têm a sua característica de desenvolvimento de contratos muito parecidas. Então é um ponto para interoperabilidade dentro da Polkadot. E tem várias outras muito interessantes, Kusama, a Akala, a Astar, a própria Moonbeam que eu falei, a Efinity, são vários cases de sucesso que as parachains da Polkadot conseguiram trazer. Como tecnologia, é um dos projetos muito interessantes. Só para vocês entenderem, essa linguagem Solid que eu falei, ela foi desenvolvida pelo fundador da Polkadot, que também é um cofundador da Ethereum. Então, Gavin Wood desenvolveu a linguagem que a maioria das blockchains que estão ali fundamentadas dentro de EVM utilizam. Então, o projeto é extremamente interessante, extremamente tecnológico. E eu vou dar dois exemplos aqui muito interessantes por que a Polkadot está dentro nessa lista. Imagina que a gente tem Solana, tem Ethereum, tem Atom Cosmos, tem Avax, e essas blockchains são cidades que estão isoladas entre si. A Polkadot é uma estrada muito bem desenvolvida, muito bem asfaltada, muito bem padronizada, que por essa estrada você consegue conectar e passear em várias dessas cidades sem ter tanto trabalho, porque o processo está totalmente padronizado e desenhado, focado para ter essa interoperabilidade. Ela resolve esse problema de comunicação entre blockchains diferentes. Isso é maravilhoso. E também, né, um outro exemplo muito interessante, tem aquele jogo FIFA Rebels, que é um joguinho bem interessante aí de celular. Ele também foi desenvolvido dentro da Polkadot. Então ela tem aí também uma narrativa bem interessante de criptogames dentro dela, né? Mas o principal foco dela ali é interoperabilidade e é o nosso quinto projeto. Se você gostou dessa lista muito top que a Coinext fez, deixa aqui nos comentários se você já tem algum desses projetos ou se você acha que outro deveria estar aqui nessa lista focada na altcoin CISO. E até a próxima!